Boa tarde a todos, a todas. Então, a gente vai, eu sou doutorando do IBIT, né, o professor Ricardo e o professor Fábio Gouveia estão nesse projeto. A gente teve essa ideia de fazer esse projeto durante a disciplina de telemetrias, né, lá do IBIT, doutorado, mestrado. Então, o que a gente tentou, né, na verdade, isso é um projeto em andamento. A gente ainda não terminou ele, ainda tem bastante coisa para fazer, mas a parte que a gente queria apresentar, que eu acho que é uma das partes mais interessantes do projeto, né? Além do programa de pós-graduação do IBIT, a gente também faz parte do laboratório em rede de humanidades digitais, que é um laboratório, como diz o nome, em rede, de várias universidades, de vários programas de pós-graduação. A motivação para a construção dessa ferramenta foi justamente de encontrar os pesquisadores de língua portuguesa que estavam estudando um determinado assunto, que no nosso caso, humanidades digitais. Então a gente fez primeiro uma busca, né, pelos citation indexes estrangeiros, né, o Web of Science, os Scopus e esse OneFinder também, que não é muito usual. E eles não indexaram boa parte das revistas brasileiras, tá? Fazendo com que essas produções fiquem invisíveis aos trabalhos bibliométricos. Então a gente sabia que tinha muita coisa falando sobre humanidade, muitos pesquisadores trabalhando em humanidades digitais, em função de outras pesquisas que eles tinham feito, e quando a gente fazia essa busca nos indexadores tradicionais, a gente não encontrava muitos resultados, né? E aí a gente viu que pelo Google Scholar a gente tinha uma produção muito maior, mas o Google Scholar ele já não te dá ele já não permite que você faça download daqueles resultados, né, para que você pudesse jogar, por exemplo, no VoiceViewer ou no Gephi, tá, para fazer o tratamento de redes e outros tratamentos bibliométricos. Então a gente pretendeu, teve a intenção de criar essa ferramenta esse por último ainda está em fase de conclusão, né? A gente, além disso, de criar ferramentas que interpretem as referências bibliográficas no formato APNT. Então, pegar o documento que está em PDF, tá, e gerar referências bibliográficas que possam ser jogadas para o Web of Science, no caso para o VoiceViewer ou para outras ferramentas bibliométricas, né? Então, a gente encontramos poucos artigos, foi como eu falei, né, de humanidades digitais, e a partir dos congressos que a gente viu que tinha muito mais coisa referente a isso. Então, a estratégia que a gente usou foi uma estratégia, vamos dizer assim, criativa, de buscar por autor, tá? Mas nesse caso, autores que já não estavam mapeados previamente, não seriam encontrados. Então, qual era a ideia? A gente tinha a gente chamou de cesta de artigos de autores que a gente sabia o que falavam de humanidades digitais, e a gente foi fazer uma busca no Google em cada um desses autores, na verdade, em cada um desses artigos, né? Então a gente tinha uma lista de artigos, fomos em cada um desses artigos buscar no Google Scholar, e aí nós obtivemos um volume muito maior de artigos que a gente que estavam tratando sobre esse tema. Né? E aí foi isso, a única ferramenta que trouxe resultados novos foi o Google Scholar. Né? Então a hipótese era essa, a partir do levantamento prévio de uma lista de artigos internacionais sobre a temática de humanidades digitais, buscamos levantar todos os registros, artigos, capítulos de livros, textos e anais bibliográficos que citavam esses artigos de referência. Tá? Muitas produções relacionadas às humanidades digitais não necessariamente usam o referido termo em títulos, ou palavras-chave. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho, aquele artigo está falando sobre humanidades digitais, mas não colocou como palavra-chave ou no título o termo humanidades digitais. Então, aquela busca tradicional que a gente faz em bibliometria, de fazer uma busca por palavra-chave ou por título ou por resumo, não traria resultados para a gente. Tá? Então, por isso que a gente utilizou a partir das referências. Tá?
Então, a gente fez esse levantamento a partir das referências de cada produção bibliográfica, que a gente montou previamente naquela cesta de artigos. Né? Bom, aí a gente vê quais são... ao fazer essa busca, a gente viu as desvantagens que a gente já conhecia no Google Scholar. Né? Ele não identifica corretamente os autores, né? Ele encontra muito grey papers, que são artigos que efetivamente não foram para nenhum congresso, são artigos que estão em PDF soltos, né? Ou que ainda não foram publicados. Não permite filtros por área de conhecimento ou por país. Então, por exemplo, se eu quero trazer só os artigos de uma determinada área de conhecimento, ele não vai fazer esse filtro para a gente, né? Ou por país também. E as vantagens é o alcance. Ele indexa as revistas nacionais ou de menor impacto. Então, se eu tenho uma revista que não está, por exemplo, que não está na Web of Science, ou até mesmo não está na CAPES, a gente não vai encontrar, tá? E é gratuito, né? A gente não precisa de ter uma licença do Web of Science nem das Scopus para poder fazer esse acesso. Bom, eu quis trazer um exemplo, né? Eu trouxe, vou fazer bem no início da pesquisa, eu vou fazer, bom, o que o Google acha dos meus artigos, né? Então ele trouxe, a princípio ele trouxe corretamente os artigos que eu tinha escrito, só que quando você clicava, né, no link JC Gomes, ele não ia para o meu perfil, ele ia para o perfil do meu pai. Entendeu? E isso é muito recorrente, ou seja, ele trazia, por exemplo, o meu pai não é biólogo, aquele quarto catálogo dos insetos não é um artigo dele. Então, por aí a gente vê que o Google Scholar tem vamos dizer assim, muitos problemas ainda, né? Mas, efetivamente, ele é muito bom para achar os artigos a partir da referência bibliográfica, apesar desses problemas de perfil. Bom, então a nossa metodologia foi essa. A gente, a partir das URLs de busca, que a gente chamou de cestas de palavras. Então, por exemplo, a gente sabia que tinha um texto, por exemplo, do Ricardo Pimenta, ou então um texto de um autor estrangeiro que falava que aquele autor era seminal para humanidades digitais. A gente colocou aquilo numa lista de URLs de busca para que o Google fosse trazer isso daí. Então, por que ele foi automático? Por que a gente automatizou isso? Porque a gente trouxe ali aproximadamente uns 120 artigos. Se eu fosse fazer isso manualmente, ia ser muito oneroso, ia dar muito trabalho, e cada uma desses 120 traz mais 100, 200 links de página. Então, por isso que a gente fez, a gente utilizou um programa para fazer isso, né? Então, a gente foi do Google Scholar para o resultado disso foi fazer uma busca, fazer um scraping, né? A gente usou o crawler no Google para pegar esses dados e a gente gerou essa lista de artigos. Então, e a partir dessa lista de artigos, então, isso daqui é o que já está pronto, funcionando, tá? Então, a partir disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada um desses artigos, desses PDFs, vai transformar em TXT, isso tudo feito de forma automatizada, tá, gente? Não é manual. Então, a gente vai pegar isso, vai pegar, a partir do Google Scholar, pegar cada um desses textos, né? Encontrar as referências bibliográficas, fazer uma lista dos artigos que foram referenciados de cada um desses artigos, tá? E aí eu vou gerar um CSV para eu poder utilizar por exemplo, VoiceViewer ou em outro software de bibliometria. Tá? Então, até agora, o que a gente já tem pronto e funcionando bem é isso daqui, tá? Isso agora, o próximo passo agora é fazer esse resto. Bom, o resultado foi muito legal, que o Scrap trouxe bem mais resultados que a busca via Web of Science e Scopus. Conseguimos 616 artigos e depois a gente pegou cada um, a gente foi fazer uma verificação se realmente aqueles artigos eram de humanidades digitais e a gente encontrou 150 falsos positivos, mas mesmo assim foi muito mais, dentre esses 500, 400 e poucos artigos, foi muito mais do que os 20, né,
eram quase 20, 30 artigos que encontramos no Web of Science. Ou seja, a gente teve muito mais coisa do que o Web of Science e esses tradicionais faziam, né? A gente, a partir daí, a gente também aprendeu como funcionam os formatos de arquivo do Web of Science e CSV, né, dos corpos, e quais os metadados importantes para uso no VoiceViewer. Então isso também trouxe um aprendizado muito bom para a gente aprendeu como gerar esse arquivo. Hoje, o que o Web of Science faz, de você chegar, pedir para ele gerar um arquivo próprio para o VoiceViewer ou para outros softwares, a gente aprendeu como gerar esse arquivo, né? Então isso também foi muito produtivo, né? E a rotina, isso vai ser a parte que vai ser bem interessante da gente conseguir fazer, é a rotina de identificação de referências bibliográficas no formato do ABNT. Porque hoje existem várias bibliotecas com código, né, que fazem, que encontram esse formato, né, em outros formatos que não sejam ABNT. Então você pegar um documento PDF, gerar uma lista de referências bibliográficas para depois a gente fazer uma análise bibliométrica, pode trazer uns resultados bem interessantes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. As referências bibliográficas que a gente utilizou. Uma coisa que eu não falei, que deixei de falar que é importante, todo esse código fonte do Google Scholar, a gente deixou disponível no GitHub, ou seja, ele está aberto para a comunidade, qualquer pesquisador pode usar, melhorar e ajudar a gente também a melhorar esse código. É isso, gente. Obrigado.